Olá, pessoal! Atendendo a pedidos de alguns alunos, eu vou resolver com vocês hoje uns exercícios sobre o uso dos pronomes pessoais, para que vocês possam sair com mais rapidez. Vamos lá? Vejam bem, esse tipo de exercício é muito simples. Não há necessidade de atentar tanto para a transitividade verbal, e sim para o termo que está em negrito ou está sublinhado. Olha só, neste caso aqui, ele quer que a gente substitua corretamente o termo, a expressão em destaque, por um pronome. Olha, obviamente, nós conseguiremos substituir o nome por um pronome. Porque o que é o pronome? É aquele que substitui o nome. Vejam bem, papel é nome. Então vejam, nós precisamos olhar apenas para o termo sublinhado. E nós temos que lembrar o seguinte: complementos verbais. Nós temos o objeto direto e o objeto indireto. Quem é que encabeça o objeto direto? É um artigo, um numeral, um pronome ou um adjetivo. Portanto, esse tipo de exercício você deve olhar para o termo que encabeça a expressão. Olha, neste caso aqui eu só tenho o substantivo. Isto quer dizer que isso daqui é um objeto direto. Se isso aqui é um objeto direto, eu só posso substituir o objeto direto pelos pronomes o, os, a, as. Agora vejam, se o termo vier encabeçado por uma preposição, a preposição encabeça quem? O objeto indireto. Se ele vem encabeçado por uma preposição, o termo é o objeto direto, que só pode ser substituído por lhe ou pelo lhes, ok? Olha como vai ficar simples. Olha, aqui no caso o substantivo só pode ser um o. Olha, certinho, o papel é o masculino singular. Percebam que aqui eu tenho um fator de próclise, um não, uma palavra negativa, puxa o pronome para antes da forma verbal, a colocação está perfeita. Agora vejam, olha, ele faz isso, olha, não tem preposição encabeçando o termo, portanto ele faz o. Agora vejam, o verbo termina em Z, a gente acentua o a e o pronome vira lo. Permitia às pessoas, olha bem, pessoal, este termo aqui está encabeçado pela preposição. Portanto, se está encabeçado pela preposição, é o objeto indireto. Se é indireto, é o lhes. Aqui no caso em que reinava a rainha. Olha, isso daqui é o objeto direto. Perceba que está encabeçado por um artigo. Portanto, reinava em que a reinava. Tá certo? Em que ela reinava. E provocou a maior revolução. Olha, isto é um artigo. Objeto direto não pode ser lhe. Portanto, a única correta é a alternativa A. Vamos mais uma para praticar? Vamos lá. Agora ele quer uma que esteja o quê? Errada. Ele quer uma que esteja errada. Errada. Olha, ainda enfrentam ameaças. Olha, ameaças. O termo não está encabeçado por preposição. Portanto, isso daqui é o objeto direto, ameaças, feminino plural. Perfeito. Percebam que este ainda é um advérbio de tempo, portanto, um fator de próclise, o pronome veio anteposto ao verbo. Agora, eles deveriam ter posto um fim. Olha, portanto, objeto direto, olha, encabeçado por um artigo, deveriam tê-lo posto perfeito. Causam impactos. Olha, percebam, não tem preposição, não vem encabeçado pela preposição. Portanto, não vale lhe. Olha, se não vale lhe, o lhe é somente para o termo que vem encabeçado pela preposição. Normalmente, ao e crase. Aqui no caso, o desbatamento, incentivando o perfeito. E aqui ampliam a demanda, olha, artigo, ampliam na. Realmente, a alternativa errada é a C. Vamos mais uma. Assinale a preposição em destaque, que está da correta relação que estabelece entre os termos. Olha, mas tive que parar de ler para entender, a fim de entender. Gente, para é uma preposição que cai em quase todos os concursos. Olha, a fim.
O para, quando é finalidade, pode ser substituído por a fim de, tá certo? Portanto, assinale a alternativa em que a preposição vem seguida entre parênteses dá uma correta relação que estabelece entre os termos. Logo de cara já está correto, tá? Então, olha, eu li o jornal enquanto aguardava o voo para São Paulo. Para São Paulo é destino, lugar. Viajei muito de avião de dentro do país desde um pouco antes do início da Copa. É o tempo, né? E ele marcou causa. Olha, matéria, errado. E eu viajei muito de avião. Avião é o meio, não posse. Entender o trombolho grande que um dos dois carregava com carinho. Com carinho é o modo e não a direção. Portanto, a única que está correta é a alternativa A. Vamos mais uma? Vamos lá. Assinale a alternativa cuja preposição expressa a circunstância de lugar. Lugar. Vamos lá. As grandes cidades brasileiras estão congestionadas e em processo não é lugar. Seria natural, como em outras grandes cidades. Isso é lugar. Sim, seria natural, como em outras grandes cidades. Lugar. Dificultando o escasso investimento em transporte. Em transporte não é lugar. É importante também considerar e estudar em profundidade, também não é o lugar. Mas também da necessidade de maior número de viagens em função. Também em função não é lugar. A única em grandes cidades, alternativa B. Vamos mais uma? Vamos lá. A preposição de destacada estabelece uma relação de causa. Onde? Enfeitada com vasos de cristal. De cristal não é o causador, e sim a matéria, né? Ele escolheu viajar de ônibus, é o meio. Porque este é um sofá de madeira, também é matéria, material. Costumava voltar para casa de carro, é o meio, é o transporte, né? Crianças ainda morrem por causa da fome, porque sentem fome. Esta daqui é a causa, é o causador da morte. Alternativa E. Mais uma. A preposição em destaque está corretamente classificada em eu ando por ruas iluminadas. Por ruas é lugar. Ele atravessou o rio a nado. A nado é o modo como ele atravessou. Livrou-se dos galhos a machado. Isso daí é matéria. Não, é instrumento. Então, cortar-se com o facão, cortar-se com o canivete, desbravar com o machado, é o instrumento que ele utilizou para isso. Ele chegou à cidade, a cidade é o lugar. E a festa de aniversário será no inverno, no tempo do frio, tá certo? Na época do frio. Esse sim é tempo. Alternativa E. Vamos mais uma. A preposição de destacada estabelece uma relação de causa entre as palavras. Gente, causa é o causador daquilo que foi dito. A causa, ela vem sempre antes do recado. Querem ver? Chegou de avião. De avião é o meio. Preparava-se para ir para casa de carro. Também é o meio. Porque este é um revólver de brinquedo. Olha, ele costumava voltar para casa de noite. Tempo. Ele ficou paralisado por causa do medo. O medo foi o causador da paralisação. Portanto, alternativa E. Vamos mais uma. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. A mente precisa. Quem precisa? Olha bem. Quem precisa de alguma coisa. Olha só, sempre quem precisa de algo. Sim ou não? Se precisa de algo, alternativa C, D e E já estão fora. Tal qual o corpo físico. A nutrição da mente se dá através de uma boa leitura, talvez um filme, ou por meio de conversas que sirvam o propósito ou ao propósito? Lógico que sirva a alguma coisa, portanto, sirva ao propósito de algo. Quem tem o propósito, tem propósito de alguma coisa. Se nós temos o propósito de algo, a alternativa é A. Tranquilo? Muito tranquilo, né? Vamos mais uma.
Assinale a alternativa em que a preposição ou o advérbio em destaque nas frases tem uma correta indicação de sentido entre parênteses. Até não é finalidade. Até só pode ser tempo ou pode ser lugar. Eu vou até a feira, eu vou estudar até passar. Então, finalidade não pode ser. Vale gozar da religião dos outros não é a causa. E quanto a piadas francamente de modo racistas, mas essa daqui já deu certo, olha. E quanto a piadas francamente racistas, olha, francamente, gente, normalmente, tudo aquilo que termina em mente são advérbios de modo, tá? Então vejam, aqui ele marcou que realmente é modo, e é, tá certo? Agora, nisso, até se parece com. Quem se parece com, parece com alguém. Isso não pode ser intensidade. Observou que o temor reprime as excentricidades mais salientes. Portanto, a única que deu certo é a alternativa C. Vamos mais uma? Assinale a alternativa cuja preposição em destaque expressa uma circunstância de lugar. As grandes cidades brasileiras estão congestionadas e em processo de deterioração, não. Puxa vida, em processo não é lugar. Seria natural que, mas essa daqui nós já fizemos, ela está repetida, pessoal. Esta daqui é a resposta correta, já foi feita, tá? Vocês desculpem, tá? Foi uma falha técnica aqui. Não há problema algum, né? Nós já fizemos uma vez, faremos de novo quantas vezes necessárias, mesmo porque, né, gente, vocês já estão acostumados. Quem faz concurso não pode fazer o exercício uma vez, nem 2 vezes, nem 3 vezes. São várias vezes. Nós já tivemos alunos aqui que contaram para nós que fizeram, em média, 2.500 exercícios. Tá? Então, não fiquem preocupados, não. Que 2, eu garanto que é bem pouco, tá bom? Vamos de novo, mais um pouquinho aqui. O termo destacado, na fala do primeiro quadradinho, eles se ajudam e se revezam para a fim de alcançar. Olha, finalidade. Se você substitui o para por a fim de, não precisa ter dúvida alguma, é finalidade, tá? Então, o para é uma finalidade. É a que mais cai, viu, pessoal? A preposição que eles gostam é o para. E publicou um anúncio no jornal solicitando que pessoas particularmente sortudas ou azaradas entrassem em contato com ele para que, a fim de que, de novo, olha, eles gostam demais da preposição para. Quase todos os concursos cai essa preposição, pessoal. Finalidade. Muito tranquilo, né? Vamos lá. Assinale a alternativa em que a preposição de expressa um sentido de origem. Mas existem outras figuras capazes de chamar? Não. Não é origem. Agora eu posso realizar um sonho que trago da infância, desde aquele tempo da sua origem. É esse. Essa daqui. Tá certo? Nada surpreendente não fosse a idade do fulano. Pensam que desistir por causa de algo. E aí, de novo, novamente, isso é tempo, né, pessoal? Essa daqui está muito tranquila, alternativa B. A 14. Assinale a alternativa em que a palavra destacada apresenta sentido de tempo. Fortaleceu-se com alguma coisa, com a abertura? Não. Escolher a profissão de cozinheiro não é tempo, é uma carreira para a qual é preciso esforço, surgida por volta de 7.000 anos. Essa sim é tempo. Tempo, alternativa D. Espírito de liderança não é tempo. Vamos mais uma? Das fontes de água límpida. Olha, as fontes de água límpida. Gente, água limpa não é assunto. Água limpa não é um instrumento, água limpa não é uma causa, água limpa não é um tempo, só pode ser a matéria em que é feita essa fonte de água limpa. Mais uma. Considere as frases. Recentemente, ela deixou que o menino acessasse o aplicativo do celular.
Olha, o aplicativo do celular é o objeto direto. Como que nós sabemos? Porque esse termo está encabeçado pela preposição. Gente, quando eles pedirem para vocês substituírem o termo grafado por um pronome, basta olhar o termo que o encabeça. Se esse termo vier encabeçado por um artigo, só pode ser um objeto direto. Se é um objeto direto, só pode ser, olha, este lê você já joga fora, que é impossível. Este lê você joga fora, olha. Duas alternativas já estão mortas. Agora vejam, vamos mais uma. Não há como impedir os mais novos de usar o quê? As redes. Perceba, isso daqui é o objeto direto, isso daqui é um artigo. Se fosse preposição, teria uma crase. Portanto, se é um objeto direto, eu já posso jogar essa alternativa fora. Certo ou não? Tranquilo, né? Agora, como quando chamam o WhatsApp? Olha, começa com um artigo, é o objeto direto. Agora vejam, dá uma olhada. Isto daqui é ler, só pode ser a alternativa B. Ah, professora, mas por que este O veio anteposto à forma verbal? Por causa deste quando aqui. Este quando aqui é uma conjunção temporal e as conjunções são fatores de próclise. Portanto, bem tranquila esta. A Caixa pegou meus livros com displicência enquanto falava ao celular e derrubou meus livros. Olha, percebam, este termo aqui começa com um pronome. Objeto direto começa com artigo, pronome, numeral ou adjetivo. Portanto, isso daqui só pode ser os. Se é os, olha, nós já matamos lê e lê. Joga fora, impossível. Agora vamos. Ao entregar meus livros, olha, de novo, objeto direto, começa com o quê? Com um pronome. Se é assim, eu já vou jogar esta alternativa fora. A terceira também já foi, ou melhor, a E já foi. Sobram duas alternativas. Percebam que a última já desempata. Vamos lá. Pediu que eu desculpasse a moça. Olha, a moça é o objeto direto, isto é um artigo. Só pode ser o. Se só pode ser o, já está mortinha a questão, a alternativa A. Na minha opinião, é a mais simples que existe. Normalmente, eles colocam 3, né? Então, 3 alternativas, certo? Então, muito tranquila. Quando você não sabe uma, você sai pela outra. Muito tranquila, a gente sai por exclusão com muita facilidade nesse tipo de exercício. Se queremos disseminar a cultura, olha, que facinho, dá uma olhada. Olha, nós vamos disseminar a cultura. Olha, este termo aqui começa com um artigo, só pode ser objeto direto. Agora, se é objeto direto, só pode ser os, as, portanto, disseminá-la. Nós vamos deixar o veículo, olha, começa com artigo, objeto direto. Agora nós vamos deixá-lo na garagem. Perfeito, não vejo problema aqui. Quem insiste em usar seu carro? Olha, começa com pronome, objeto direto. Portanto, usá-lo. Basta instituir o pedágio. Portanto, basta instituí-lo. Não é difícil mudar o jogo, objeto direto. Portanto, mudá-lo. Ok? Muito tranquilo também essa questão. Mais uma. As lacunas estão corretas e respectivamente preenchidas conforme a norma padrão da língua em. Vamos lá. Estou chegando do bar. Eu sei, posso sentir daqui o cheiro de cerveja derramada na sua roupa. Olha lá. Quem deixa, deixa alguma coisa. O verbo deixar é transitivo direto. O que foi que eu deixei? Não foi a roupa. Se eu deixei a roupa, eu deixei a. Olha, deixei a e não de. Vejam bem, quem deixa, deixa alguma coisa. Eu deixei a roupa jogada. Caso você queira lavar a roupa, porque quem lava, lava alguma coisa. Eu lavo o terno. Você não lava ao terno, você lava o terno. Portanto, você vai lavá-lo. Olha, já está pronto. Alternativa A. Portanto, nós vamos tirar a roupa, nós vamos tirá-la também. Mais uma.
Indique a opção que a expressão em destaque pode ser substituída por lhe. Gente, essa é muito tranquila. Nós só vamos substituir por lhe se a expressão em destaque começar por uma preposição. Olha, o colega é um artigo, o professor é um artigo, o Bolsa Floresta é um artigo. Agora que eu quero ver, olha lá, nós temos um ao aqui, que é preposição, e tem um de. Gente, se a preposição que encabeça o termo for de, eu só posso substituir por um pronome que começa com de também. Portanto, a diretora gosta muito dela. Gosta muito dela. E agora, ao renomado professor, sim, este sim é o lhe. Portanto, a alternativa C. Tudo bem? Muito tranquila essa questão, né? Os jornalistas devem evitar elaborar reportagens e artigos imprecisos, não publicando, poxa vida, não publicando, olha, dá uma olhada, este termo aqui não tem preposição, só pode ser os. Onde tem lhes, a gente já tira e joga fora. Agora, artigos imprecisos nos jornais em que trabalham. Os proprietários dos grandes jornais podem absorver os textos nos seus veículos, mas os tabloides também deveriam reproduzir os textos. Portanto, olha, isto aqui é o objeto direto, só pode ser o. Se pode só o, lhe. Agora vejam bem, nós temos duas opções aqui. Substituindo os termos de acordo com a norma culta. Mas espera aí, nós já tínhamos produzi-los. Ah, nós temos que olhar o que aqui, hein? Nós vamos olhar agora, olha bem, olha. Sobram duas opções. Essas duas são iguais. Vamos dar uma olhada aqui. Olha, não é um fator de próclise. Olha que legal essa questão. Olha, isso aqui é um fator de próclise. A única coisa que pode ser é o anteposto ao publicando. Portanto, esta daqui morreu, só sobrou a de. Muito legal essa, né? Eles verificaram bem se você sabe colocar o pronome. Mais uma. Em qual das sentenças abaixo o pronome lhe substitui adequadamente a expressão entre parênteses? Gente, lhe só pode ser algo que começa com preposição. Olha, artigo, isto é um artigo, puxa vida. Olha, é um artigo, uma preposição. O único é a alternativa A. Ela jurou a ele. Mais uma. Cabe ao médico. Olha a preposição aqui, só pode ser lhe. Tá certo? O papel do médico era estudar alguém. Olha, começa com artigo, objeto direto. Só pode ser o e aqui só pode ser lhe. Olha como fica fácil. Olha. Estudar ele, estudar-lhe, não dá. E aqui, só vale ler. Portanto, cabenou. Tem duas. Esta daqui, olha, estudá-lo e cabe-lhe. Perfeita. Mais uma. Tinham nascido para usar coroas. Olha, isso aqui é o objeto direto. Ele trouxe estabilidade e prosperidade a alguém. Gente, isso daqui não é artigo. Olha, a palavra todos é masculina, é plural. Né? Então, não pode ser a, só pode ser uma preposição. Se é uma preposição, só pode ser lhes. Que inspirou as revoluções. Sim, isso daqui sim é o objeto direto. Olha que tem um que aqui. Olha, esse daqui tem que vir para frente, hein? Que as inspirou, olha. Que lhes inspirou, as inspirou, lhes inspirou. Olha, alternativa A e D não pode ser. Tinham nascido para usá-la. Lhes não pode ser. Pronto.
Já matamos. Tinha nascido para usá-las e lhes trouxe estabilidade e prosperidade que as inspirou. Perfeita. Alternativa C. Pessoal, vocês perceberam que esse é o tipo de exercício mais tranquilo que nós temos para oferecer a vocês. A gente sai por exclusão com muita tranquilidade. Eu espero que vocês tenham gostado.